Oi, eu sou Marcelo Jekyll, da Case Lúdico. Há um ano, a ONG Orienta a Vida, junto com a Disney, nos convidou para falar do maior ícone pop da história da humanidade e contar 90 anos desse personagem, que talvez seja o mais importante da cultura pop, o Mickey Mouse. E a gente, nesse ano todo, se aprofundou, compramos todos os livros que existiam nas bancas, que existiam nos sebos, que existiam nas livrarias e na internet, para poder nos aprofundar de verdade e contar de forma espacial e como uma experiência a história desse que é o cara mais querido do mundo hoje. Em cima disso, a gente desenvolveu uma narrativa que seria cronológica, mas de forma mágica, em que cada espaço que a gente desenvolvesse contasse um pouquinho a história desse cara, que a gente gosta tanto, que a gente ama tanto. A abertura da exposição a gente concebeu como um túnel cronológico, mas com um sentido inverso, onde a gente vai mostrando as mudanças que o personagem foi tendo com o tempo, mas chegando no final em 1928, que é onde a nossa viagem começa. Em cima disso, a gente desenvolveu esse espaço que seria o estúdio onde o Walt Disney e o BI Works desenvolveram quem era o Mickey, quais características ele teria, em cima das mesas, réplicas das mesas, com fotos e objetos que contassem um pouco dessa intimidade de cada um desses caras. E é óbvio que a brincadeira seria que o Mickey em alguns momentos apareceria como se fosse em sonho, como se fossem sombras que estivessem passeando por esse espaço, como se fosse o próprio inconsciente dele aparecendo antes mesmo dele aparecer de verdade, definitivamente. E o primeiro contato que a gente quis que o público fizesse com o Mickey fosse como se o público entrasse numa cidade e o outdoor de boas-vindas dessa cidade apresentasse as primeiras animações onde ele efetivamente apareceu antes do nascimento que se coloca como sendo o Steamboat Willie de 1928. Então nesse outdoor a gente tem as duas animações que vieram antes, mas que o grande sucesso e a marca que foi para o público foi em 18 de novembro de 1928 com o Steamboat. E a gente fez uma réplica do Steamboat com o próprio Mickey pilotando o barco como ele faz na animação, convidando o público a entrar nesse barco, porque dentro dele a gente vai contar mais a história desse personagem nessa animação. Dentro do barco de verdade, a gente tem uma réplica do programa de inauguração dele no Colony Theatre de Nova York, desse dia 18 de novembro de 1928. Uma réplicazinha do storyboard, um desenho. E como ele foi o primeiro desenho animado musicado e cantado da história, o público vai poder fazer como a Minnie fazia quando ela puxou o rabo do bode e a música apareceu. Logo na saída do Steamboat, a gente conta efetivamente as evoluções e revoluções que o Mickey proporcionou. A gente começa contando quando o Mickey ganha as luvas, depois a primeira vez que ele ganha uma voz, que é o próprio Walt Disney que dubla, porque ele queria fazer a voz do personagem, que por 20 anos ele acaba fazendo. Primeira vez que um personagem ganha Oscar e por aí vai. Essas mudanças que a gente teve das animações por conta dessas histórias, a gente conta em cada um desses televisores. E aqui a gente tem uma grande parede com as primeiras tiras do Mickey para o público poder pintar e desenhar em cima, as crianças brincarem junto com o Mickey nesse espaço. Então a gente fez uma reprodução do que seria a câmera multiplanos com a própria animação, que foi a primeira animação feita nela, que foi também mais uma grande revolução no desenho animado. E aqui um vídeo com o próprio Walt Disney explicando como funcionava essa câmera que eles criaram lá na Disney. E esse, amigos, é o Fantasia, que é uma animação que também é uma pequena revolução da Disney e que o Walt Disney pegou um conto de fadas europeu, que o Goethe criou um poema e transformou o Aprendiz de Feiticeiro numa história em que o Mickey participava e roubava o chapéu do feiticeiro. Em cima disso a gente criou um chapéu gigante, onde as pessoas podem entrar no chapéu, que tem uma surpresa aqui dentro. E dentro do chapéu
O que a gente criou foi um grande caleidoscópio para o público poder deitar e ver o Mickey como aprendiz de feiticeiro sendo replicado infinitas vezes pelos espelhos. Do Fantasia, a gente vem para o Clube do Mickey. Aqui a gente recriou a fachada do clube para contar a importância desse programa. Na verdade, é a entrada do Mickey para a televisão, num programa que foi inovador para a época, com os Mouseketeers, animadores, cantores. Então a gente vai falar do primeiro momento do Clube do Mickey, que é quando ele é criado em 1955 aqui fora. Então a gente tem propaganda dele da época, a gente tem um desenho e uma foto que nós descobrimos da fachada da entrada do Clube do Mickey. Tem alguns personagens que podem falar com as pessoas. Por exemplo, o próprio Mickey pode convidar a gente a entrar no Clube do Mickey. Gostou da surpresa? É um prazer ter você aqui. Bem-vindo ao Clube do Mickey. E cada personagem É isso aí. tem a sua fala para convidar o público a entrar no Clube do Mickey. E dentro do nosso clube, a gente fala de um segundo período, que é de 1977. E a gente aqui fala do programa em 1977 nos Estados Unidos. E na parede direita a gente fala da reverberação dele no Brasil, que ele foi muito popular aqui no Brasil, tendo inclusive uma revista própria publicada aqui pela Abril. Então a gente fala da Rede Tupi, onde o programa estreou, e depois que ele teve sua reedição na TVS. Uma coisa que era uma coqueluche, as crianças mandavam uma cartinha para receber a carteirinha, e disse que foi um dos maiores sucessos da Abril, e enchia de gente querendo fazer a carteirinha. Então eles receberam muitas propostas e depois tinham que mandar de volta com uma foto da criança na carteirinha, né? Aqui nessa mesa, as pessoas são convidadas a escrever uma carta de feliz aniversário para o Mickey, que pode ser depositada aqui, na caixa de correios dele, logo aqui fora. E nesse espaço de fora, no final, a gente ainda fala da terceira edição do Clube do Mickey, que tem muitos artistas que as pessoas vão reconhecer, porque são hoje celebridades do mundo pop, que a gente está falando de 89 até 94. E passando pelo clube, você pode vir aqui e pegar o seu certificado, porque agora você tem o certificado do Clube do Mickey. Um capítulo super importante para quem é do Brasil são as edições que foram publicadas pela Editora Abril. A gente criou um espaço onde a gente fizemos gigantografias com as edições do Mickey que eram publicadas aqui. Então a gente tem aqui a número 3, porque por incrível que pareça, a número 1 não tinha o Mickey na capa, e nem a número 2, que era Alice, mas a partir da número 3, o Mickey começa a aparecer sempre na própria capa de revista. E a gente vai fazendo esse passeio porque graficamente as revistas eram diferentes, a colorização delas era diferente, o personagem foi mudando com o tempo, e aqui as pessoas vão perceber claramente as mudanças que o Mickey teve. E essa é a última edição da revista do Mickey, que é do ano passado, do meio do ano passado, que é a 911. Ela está aqui, inclusive. Chegamos aos anos 2000. Dos anos 2000, nada mais legal do que o Mickey convidando a gente para entrar na casa dele, dessa animação fantástica, que já é uma animação computadorizada. Como o Mickey está sempre se revolucionando, aqui ele já é um boneco em 3D, que conversa com as pessoas. E a gente pode entrar na casa dele, que ele convidou a gente para entrar. Entramos pelo sapato do Mickey. E aqui, uma surpresa. Você puxou a alavanca e vira uma balada do Mickey. Inclusive com direito a escorregador. Bom, eu vou botar uma música para poder escorregar um pouco. Na casa do Mickey você tem que se divertir, né? E a gente encerra a exposição com 3 animações já dos anos 2000 também, que são super legais. Uma é quando ele vai para São Francisco e o bonde
fica sem freios com a Minnie e ele numa bicicletinha tenta salvar ela e o público pode tirar foto com ele. Na outra, ele vem para um jogo de futebol no Maracanã, torcer pelo time favorito dele e passeia pelo Carnaval do Rio de Janeiro com direito a Zé Carioca num carro alegórico. E o grande finale é o mapping no castelo, no parque. Então o público no final vai ter uma super projeção no LED com o mapping do castelo para encerrar essa aventura. Muito obrigado pela visita, 90 anos do Mickey. Parabéns, Mickey, você merece essa exposição.